João capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, diga Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, em hebraico chamado Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Versículo 4: Um anjo descia de certo tempo e agitava a água, e o primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado por muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E quando eu estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Eu sei que ela é viva, ela é poderosa, ela mexe dentro de nós, ela vai no mais profundo da nossa alma, ela destrava coisas que estão travadas, ela libera coisas que estão presas. E eu te peço, Espírito Santo, fala conosco hoje, que essa manhã seja uma manhã de destravamento, de liberação, Pai, porque a revelação do Senhor nos coloca em um novo patamar. Eu te peço, Espírito Santo, fala conosco através desta palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria compartilhar com você, nesses próximos minutos, eu sei que esse texto é um texto que eu gosto muito de pregar sobre ele, já preguei muitas vezes sobre ele aqui na igreja, porque ele traz muitas revelações nesse texto. Ele desvenda o mundo espiritual de alguma maneira. Ele mostra que nós podemos estar no lugar certo, nós podemos estar até mesmo com a expectativa certa, e ainda assim a nossa vida não mudar. Ele mostra que a gente pode estar com muita gente em nossa volta, e ainda assim a nossa vida não mudar. Ele mostra que existe um ingrediente que será necessário na vida de um cristão, que sem ele, nada das promessas, nada o que está escrito acontece na nossa vida. E que ingrediente é esse, pastor? A fé. A fé. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 11, que, ou melhor, 10, versículo 39, que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E é interessante porque o que eu quero compartilhar com vocês, baseado nesse texto e outros que nós vamos citar aqui, eu coloquei o tema como destravando a nossa fé. Destravando esse instrumento poderoso que precisa estar apto, que precisa estar funcional na nossa vida, para que nós possamos caminhar como Deus deseja que a gente caminhe, de glória em glória, de vitória em vitória, vencendo as doenças, vencendo a miséria, vencendo as agruras da vida, vencendo as tempestades, vencendo os terremotos, vencendo até a morte. A fé. O justo viverá pela fé. Nós somos salvos pela fé. Nós somos
restaurados pela fé, nós somos santificados pela fé, nós somos edificados pela fé. Nós só conseguimos caminhar com Deus através da fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxime creia que ele é abençoador do que os buscam. Então, eu posso estar num lugar certo, ouvindo até mesmo as coisas certas, até mesmo com muita gente em nossa volta, e ainda assim estar com a minha vida travada. E aqui eu quero fazer uma representação da vida deste homem que estava em Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade do avivamento, a cidade onde nós temos a direção do próprio Jesus, que deu a seus discípulos dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto você seja revestido com o Espírito Santo. Lembra disso? Jerusalém, em toda a Bíblia, significa o lugar da promessa, o lugar da bênção, o lugar, a cidade de Deus. A Bíblia vai dizer, inclusive, da nova Jerusalém, que Deus tem preparado para nós no futuro. Jerusalém é o lugar da vitória, é o lugar aonde nós queremos chegar, é o lugar onde nós queremos habitar, é o lugar onde Deus se manifesta, o lugar onde o impossível se torna possível. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que este homem não estava em um lugar errado. Ele não estava em uma boca de fumo, ele não estava numa cidade de pecado como Jericó, ele não estava em outro lugar, ele estava no lugar certo, no lugar do avivamento, no lugar onde a presença de Deus estava. Estão comigo aqui? Mas não foi suficiente para ele ser curado. Então aqui eu tenho o protótipo de um cristão que vai à igreja, que está na igreja, que está no lugar onde o sobrenatural acontece, mas ele não alcança para si os milagres. Como pode isso? Alguém que está no lugar certo. Betesda chamava-se tanque de misericórdia. Alguém que está no lugar certo, mas passa-se os anos e o milagre não acontece na vida deste homem. O que está acontecendo com esse homem? Por que ele ainda não alcançou o milagre? Porque há pessoas dentro da igreja que amam a Deus, são fiéis ao ministério, estão nos cultos, mas tem vitórias na sua vida que eles não conseguem alcançar. Talvez a resposta seja porque a sua fé está bloqueada, travada. Há uma passagem bíblica, eu já preguei sobre ela, e um dia Deus me deu uma revelação sobre essa passagem, e eu achei tão interessante. Nos evangelhos diz que um dia Jesus chega no templo, na sinagoga, e ele vai ali ao templo e toma as escrituras e começa a falar, e de repente havia ali no meio da sinagoga um homem, cuja mão estava mirrada. Já viram esse texto? Mão mirrada. E ele olha para aquele texto, e ele está ali, e de repente ele vê aquele homem com a mão mirrada, e ele chama aquele homem para o centro, para o lugar onde ele estaria exposto. E ele diz assim para aquele homem: estende a tua mão. E a mão daquele homem
instantaneamente é restaurada. Ora, é um milagre maravilhoso, é um milagre físico, como um paralítico andar, como um cego ver, mas não é só o significado do milagre físico que me deixa maravilhado. E o Senhor falou comigo, as mãos são a forma com que eu tomo para mim as coisas. Se eu vou te entregar esse microfone, eu espero que você estenda a sua mão para pegar o microfone. Se você ficar com as mãos baixas, não tem como você pegar o microfone. A Bíblia diz que Ele coloca diante dos nossos inimigos um banquete. Se você vai a um banquete, e por mais deliciosa que estejam as comidas em cima daquela mesa, você só poderá se servir se você usar as suas mãos para pegar algo. Então a mão significa a capacidade do crente de tomar posse daquilo que Deus está nos servindo, daquilo que Deus está colocando diante de nós. Um casamento, uma empresa, uma casa própria, a salvação da família, uma cura física ou emocional. Todas as promessas de Deus estão na mesa, mas para que nós possamos desfrutá-la, nós precisamos esticar a mão. E por isso Jesus diz: estende de novo a sua mão. E estendendo aquela mão que estava mirrada, foi restaurada. Agora preste atenção, aquele homem se encontrava na sinagoga. Aquele homem é um outro protótipo de gente que está dentro da igreja, ouvindo palavras, ouvindo o poder de Deus, vendo o poder de Deus na vida das outras pessoas, mas ele não consegue ativar esse poder, porque sua mão está mirrada. Sua fé está mirrada. Estão comigo aqui? Agora, por que a nossa fé vem a chegar a esse ponto? Quantos de nós às vezes olha para trás e diz: meu Deus, eu já tive tanta fé. Nossa, eu lembro que aquela vez que Deus prometeu, eu até fui meio louco, eu avancei e Deus abriu a porta e foi assim. Parece que a gente vai ficando mais velho no Evangelho. Não deveria ser assim. E muitos vão ficando tímidos na fé. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 38, nós citamos aqui, deixa eu ler para vocês, diz assim, mas o justo viverá e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha o que diz o versículo 39, tem uma revelação aqui. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Olha o que diz aqui o versículo 30. Há uma revelação aqui, você vai pegar isto. O escritor está dizendo que quando nós cremos, nós avançamos. Quando nós cremos, nós avançamos. Quando nós deixamos de crer, nós recuamos. Por isso a Bíblia vai dizer em outros lugares: aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Por isso a Bíblia vai nos mostrar da mulher que olhou para trás, virou uma estátua de sal e virou musiquinha lá do Ministério Infantil. Então vai nos mostrar muitas coisas. Porque viver em fé é viver de glória em glória, de vitória em vitória. Se nós queremos aprender a caminhar pela fé, nós temos que aprender a caminhar com, por exemplo, com o Davi, que primeiro matou um urso, depois matou um leão e depois derrubou um gigante. É assim, é progressivamente. Eu dou glória pelas vitórias do passado, mas minha fé está fortalecida para desafios maiores que virão pela frente. Mas aqui diz assim, que se nós retrocedemos, se nós voltarmos atrás,
A gente não só perde, preste atenção nisto que é muito importante. Se você pegar isso, você pegou tudo hoje de manhã. Nós não só deixamos de alcançar aquela vitória que nós estávamos crendo. Pior do que deixar de avançar é que nós ferimos a nossa alma. E a gente se torna uma pessoa agora limitada. Você vai entender. Eu já disse isso fazendo um evento, e eu aprendi isso com Deus. Era um evento muito grande, era um evento que demandava dinheiro, era um evento que ia ser bênção para o ministério que eu estava à frente, mas demandava riscos. E chegando uma semana antes do evento, as pessoas não tinham feito as inscrições, tinha tudo para dar errado, eu tinha me comprometido com o local, eu teria que pagar aquilo, eu não queria trazer prejuízo para a igreja, então eu decidi que seria mais sensato cancelar enquanto era tempo. E eu peguei o telefone para cancelar aquele evento, e quando eu pego o telefone, Deus fala comigo: o que você está fazendo? Eu falei: Deus, eu vou cancelar o evento, eu não posso trazer esse prejuízo para a igreja. Olha aí, as pessoas não fizeram as inscrições, e quem sabe não é a hora, não é o momento, quem sabe era coisa da minha cabeça. Deus, eu vou fazer o que é sensato fazer. Mas quem diz que caminhar pela fé é algo sensato? Nunca busque sensatez na fé, porque não tem sensatez. Já viu derrubar muralha com grito? Não tem sensatez. Já viu vencer exército com trombete e com vaso de fogo? Não. Não tem sensatez na fé. Não tem. É o impossível sobrepujando o possível. Isto é fé. E eu disse: Senhor, é sensato fazer isso. E Deus disse assim: ok, quer fazer, faça. Mas Ele foi muito duro comigo. Como assim, pastor? Ele disse: quer fazer? Faça, você é livre para fazer. Mas se você retroceder agora, você vai retroceder sempre na sua vida. Como é que é? Sim. Se você for frouxo agora, você vai ser um frouxo o resto do seu ministério. Forte isso. Baixei o telefone na hora e disse: vai que é tua, Tafarel. Nós vamos para cima desse negócio. Meu irmão, a maior vitória, sim, a maior vitória daquilo ali não foi só ter dado certo, não foi só as pessoas brasileiras fazerem as inscrições na última hora, não foi só faltar lugar depois ainda no dia, e as pessoas ficar bravas porque não tinha mais lugar. Não foi, isso aí foi. Mas a maior vitória foi não ter retrocedido. Não ter retrocedido, porque eu aprendi que caminhar por fé é sobrepujar o medo, sobrepujar a sensatez, é entender que Deus vai fazer. E se Ele não fez, está morto? Não, então Ele vai fazer ainda. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, quando a Bíblia diz que quando nós retrocedemos, nós machucamos a alma, é quando a gente entende, por exemplo, alguém que de alguma maneira creu que Deus ia curar uma enfermidade, ou alguém que em algum momento se lançou em fé por a conquista de uma empresa, ou se lançou em fé por uma situação familiar, ou por qualquer área da vida, acreditou numa palavra, tomou posse da palavra e foi em direção ao milagre, mas por causa de alguma situação, por causa de algum aperto, por causa de algum medo, sabe, tipo ali, Pedro, quando diz: Senhor, se és tu que está caminhando sobre as águas, deixa eu ir ter contigo. E ele se lança e pula por cima da borda do barco e começa a caminhar nas águas, e ele está caminhando em fé. Mas a Bíblia diz que de repente, atentando Pedro para o barulho das ondas, para o vento, começou a afundar. O que é afundar? Afundar é desejo de voltar. Ele disse: olha esse vento, olha essas águas, meu Deus, eu estou longe, cara, eu preciso voltar, eu não posso ficar aqui. E começou a afundar. Então,
quando você se lança em fé, e você tira os olhos daquele que disse que você podia ir, e começa a olhar o vento, e começa a olhar ao mar, e começa a olhar a dificuldade, e ninguém fez as inscrições, e vai dar prejuízo, e não vai dar certo, e ninguém conseguiu, por que eu vou conseguir? E ninguém... Você começa a afundar. Aí tem o segredo. A maioria das pessoas volta para dentro do barco, continua sendo discípulo de Jesus. Está lá, Jesus não vai mandar embora. Mas todas as outras oportunidades de saltar do barco, você acha que ele vai saltar? Olha o dedinho. É tua vez. Vai, André, eu já fui, vai. Vai lá. Vai. Parece aquelas pessoas que saltam em piscina fria. Já viu? Salta em piscina fria, é os outros lá de fora, e o que está quentinho, entra. Quer que os outros entrem, mas ele não vai mais. Por que ele não vai mais? Porque ele feriu a sua fé. Por isso, quando um pastor diz: Deus vai te curar hoje, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Algumas pessoas já tentaram e retrocederam, e nem saem do lugar, porque feriram a sua alma e não conseguem crer mais. Feriram a sua alma e dizem: não, isso aí é para novo convertido, vai lá na frente, estou tranquilo, nem queria mesmo, porque não consegue crer mais. Feriram a sua alma. E a Bíblia sabe quando diz que aquele que ir, não retroceda, porque o pior não é perder aquilo que você estava alcançando naquele momento, o pior é você ferir a tua alma para o resto da sua vida. E aí quando Deus diz que vai fazer, você diz glória a Deus, mas não crê mais, porque está com a mão mirrada, dentro da igreja. E o pior, e eu já estou indo para o final aqui, o pior é que a gente vai se convertendo igual esse homem, 38 anos no lugar do avivamento e paralisado. Já viram crentes assim, há 38 anos dentro de uma igreja e a vida parada? A vida paralisada. Deus queria usá-lo, Deus queria fazer coisas grandes na vida dele, mas não consegue fazer mais, porque agora ele cauterizou, ele virou uma estátua de sal dentro da igreja. Ele vem por religiosidade, mas ele não mais experimenta a adrenalina da fé. Porque é adrenalina, irmão. É adrenalina. É vento, é mar, é onda, é leão, é urso, é gigante. Mas essa é a aventura da fé. Essa é a aventura dos que venceram no nome e no sangue, pelo sangue do Cordeiro. É para isso que nós somos chamados. A gente não é chamado para ter uma vida de aposentadoria na fé, receber um mínimo todos os meses. A gente é chamado de glória em glória, de vitória em vitória, para fazer diferença, para pisar na cabeça do diabo, para dizer: tem coisas maiores vindo aí, eis que faz coisas novas. E não importa quantos anos você tem, Deus tem coisas novas para você. 38 anos. E a gente vai se convertendo como esse homem. Quando diz: por que não aconteceu com você? Ninguém me ajuda. Por que você não alcançou? Ninguém me ama. Pastor não me cumprimenta. Pessoal lá na igreja, tudo, cada um por si. Fiquei doente e ninguém nem me ligou. Fiz aniversário, acredite, o pastor esqueceu, não me ligou. Ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém me ama. E pior, quando movimento as águas, um vai na minha frente. O pastor chamou fulano para fazer e não me chamou. E a gente vai ficando ranzinza, mimimi. O problema é que você está ferido na fé. E você está ali porque não tem outro lugar para estar. Você está em Betesda, lugar de misericórdia, porque você sabe que se for lá para fora, vai perder a salvação. Então pelo menos eu vou ficando aqui, doente, lenhado, mas salvo.
Não é essa a promessa. A promessa é que a gente vai comer o melhor da terra. Claro, vamos ter aflições, mas a gente é vencedor, a gente vai encarar essas aflições. Amém, gente? Está entendendo o que eu estou falando? Ele diz, olha, Jesus disse, você quer ser curado? E ele começa com mimimi. A resposta era simples, quero. Era só essa a resposta, quero. Vejo que tu és o Cristo. Imagina se ele tivesse a revelação de Pedro, vejo que tu és o Filho do Deus vivo, quero. E basta uma palavra tua e eu me levanto. Ele poderia falar assim, mas ele começa com mimimi, diante de Jesus. Gente, se Jesus não teve muita paciência de ouvir o mimimi deles, você acha que eu vou ter com você? Você acha que a sua mulher vai ter com você? Você acha, para o homem, sai desse sofá, deixa de ser ridículo, vai, levanta, mas eu não sei falar inglês. Se vira, vai na mímica, tem unção na sua vida, vai trabalhar, vai vencer, vence nesses. Mas então manda o sofá parar de me agarrar, e o sofá está abraçando ele. Mulher, levanta, você vai vencer, você tem sabedoria, você tem garra, olha, você tem graça. Meu marido, você tem um chamado, vai lá, Deus vai te usar. A gente começa a ficar adaptado, e passa, gente, 38 anos passa que é um tiro. Passa que é assim, ó. A gente acha que é muito tempo, mas passa, a gente não sente, e continua no mesmo lugar, esperando a misericórdia de alguma coisa. Tem alguém na frente, mexe, entre outro na minha frente, eu vou ficando, Jesus diz, olha meu filho, para de mimimi. Chega, eu vim aqui hoje para mudar essa história. Eu vim aqui hoje para te tirar desse tanque. Você está no lugar do avivamento, você está no lugar, e não importa se tem um monte de gente doente aí, o negócio é contigo, para de olhar para o defeito dos outros. O outro está pior, não quero saber. Eu tenho com você. Você vai levantar e você vai andar. Tomar esse leito também, porque você não vai usar mais ele. Pode tirar ele do chão, não vai mais usar ele. Toca fogo nesse sofá, não vai mais usar ele. Deus vai fazer algo novo. Estende a tua mão, restaura a tua fé, desbloqueia a tua fé. Meu irmão, um crente com a fé desbloqueada dá trabalho para o inferno. Um crente com a fé desbloqueada é aquele tipo de cara que chega num lugar, parece aquela historinha de vendedor bem conhecida, agora eu lembrei dela, do cara que vendia sapatos e enviaram ele para a África. Sabe essa, né? Bem antiga. E a primeira, ele chega lá, ele vendia muito bem lá no Brasil, mandaram ele para a África, ele liga para a empresa e diz, olha, vocês estão querendo me prejudicar. Por quê? Porque aqui eu cheguei aqui, ninguém tem costume de usar sapato, é todo mundo descalço. Vocês estão querendo me demitir e querem que eu peça conta. Por que vocês me enviaram para um lugar que ninguém usa sapato? Como é que eu vou vender sapato aqui? E o cara ficou muito chateado. Esse é um crente da fé bloqueada. Manda um vendedor da fé desbloqueada para lá. Uma semana depois ele diz, gente, preparem a produção, aumentem o parque fabril. Vocês não vão acreditar, ninguém usa sapato aqui. Eu vou vender para todo mundo, sem concorrência. Quem acha que alcançará algo do Senhor? O que se aproxima com Ele com fé, dizendo, tem sapato para todo mundo aqui na América, vou prosperar nesse país, vou cumprir o meu chamado. Ou aquele que fica, ai, por que eu vim para cá? Meu Deus, lá no Brasil, ai, não sei se eu volto, não sei se eu fico, não sei se eu volto. Deus te trouxe, você tem que escrever uma história de vitória aqui. Você tem que escrever uma história de vitória.
Nessa história pode ter angústia, pode ter tristeza, pode dormir numa cama sem colchão, mas amanhã vai ter colchão, depois vai ter coberta, daqui a um pouco vai ter um quarto, daqui a um pouco vai ter uma casa, daqui a um pouco vai ter uma construtora. De glória em glória. Fique em pé, eu quero orar por você.